Pegue a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos lá para o livro de Salmos. Os hinos de Salmos. Salmo de número 89. Verso de número 15. Verso de número 15. A Kézia estava falando aqui sobre a questão do pai dela de desejar Cristo sobre a sua vida. E a mensagem de hoje que nós vamos falar é: nada melhor do que a presença de Deus. Nada melhor do que a presença do Senhor. No Salmo 89, verso 15, eu pedi para colocar aí, na Bíblia NVI, por favor, com a tradução da NVI. Você vai observar que está escrito assim, ó: bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da sua presença. Vamos ler juntos? Só o 15. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. No lugar de bem-aventurado, tu vai colocar: feliz é o homem ou o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da sua presença. Vamos lá? Feliz é o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na tua presença. Pai, se tem algo que nós queremos e desejamos, é andar todos os dias na tua presença. Senhor, nos ensina a ser um cristão de verdade, a ser uma pessoa justa de verdade, que faça a diferença, onde nós possamos passar e andar. Senhor, nunca é tarde para andar na tua presença. A Bíblia vai falar de um homem que aos 65 anos de idade começou a andar com o Senhor. E o que nós queremos, Senhor, é andar contigo. Andar contigo faz toda a diferença na nossa vida. Nos ensina a andar contigo. Nos ensina a viver o Senhor. Nos ensina a declarar que o Senhor é o nosso pastor, mas não só através de palavras, mas através de atitudes e ações, onde as pessoas possam ver que aquilo que eu falo é a mesma coisa daquilo que eu vivo todos os dias, em nome de Jesus. Tome o seu assento, olhe para seu irmão e diga para ele assim: que bom você está aqui. Amém. Queridos, preste bem atenção aqui, se atente para cá, por favor, não se disperse, evite de andar agora, evite de conversar, para que a gente possa justamente entender aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a nossa vida. Conta-se que um dia um menino perguntou a Benjamin Franklin, aquele diplomata que ajudou na independência dos Estados Unidos, e o que ele gostava muito das crianças, e um menino veio para ele e perguntou: o Senhor, eu queria que o Senhor pudesse me responder. Senhor, o Senhor pode me falar onde eu posso encontrar Deus? Onde eu acho Deus? Acho que muitas crianças já te perguntaram isso, ou seus filhos também já chegaram a falar isso para você. Mas é interessante que o velho Benjamin Franklin, aproveitando o sol do meio-dia, respondeu àquele menino: você não consegue olhar para o sol, nem deve, porque poderia queimar sua vista. Se você não consegue olhar nem para o sol, muito menos para o Senhor, que muitas vezes você não tem noção onde Ele se encontra, mas sabe que Ele existe. De fato, a Bíblia fala do esplendor da luz da sua glória. Vai mostrar e revelar que com esses nossos atos, nossos olhinhos, nós não conseguimos ver Deus, mas conseguimos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Todos os dias, com os nossos sentidos, nós podemos observar que nós sentimos Deus, vivemos Deus, respiramos Deus e amamos Ele a cada dia. Mas você já parou para pensar que se a presença de Deus pudesse ser perdida pelos sentidos humanos, se nós não conseguíssemos sentir? É interessante que quando eu vou para o livro de Gênesis, eu observo que na viração do dia, todos os dias, Adão e Eva tinham a oportunidade de falar com o Senhor. Hoje nós não temos só a oportunidade de falar com Ele. Hoje nós temos a oportunidade de senti-lo em todo o tempo, em todo momento, em todas as horas. Mas é incrível isso. Os israelitas, por exemplo, vieram no deserto, uma nuvem e uma coluna de fogo que simbolizava justamente a presença do Senhor no meio deles, e sentiram os efeitos da presença de Deus. É claro, queridos, que Deus não é nenhuma nuvem e nenhum fogo, mas os israelitas sentiram que Deus estava presente com eles.
Depois ele foi simbolizado como uma arca, um pedaço de madeira, que ali colocaram os anjos, e aqueles homens carregaram, e muita gente acreditou que ali também era a presença de Deus. E é interessante que o Senhor diz que ele ia à frente, e ele estava à frente do seu povo, e o povo carregava aquela presença, e entendia que aquela presença era essencial sobre a sua vida. Hoje, nós não precisamos carregar Jesus como uma coluna de fogo, como uma coluna de nuvem, nós precisamos carregar ele no nosso coração, entendendo que ele vive para sempre, entendendo que ele é Senhor da nossa vida. A presença de Deus pode ser percebida pelos nossos sentidos humanos, e é maravilhoso sentir a presença de Deus. A gente experimenta uma alegria, uma paz, uma felicidade que ninguém pode roubar. Hoje aqui pela manhã no culto, estávamos aqui ministrando. O interessante é que os meninos estavam aqui falando que foi a uma pizzaria e convidou o dono daquela pizzaria para estar aqui conosco. Hoje pela manhã ele veio, ele estava aqui conosco, se sentiu alegre, feliz, bem recebido. No final ele disse assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas no momento do culto aqui, por diversas vezes, eu me arrupiava, eu sentia algo diferente. Mas ele talvez não entendeu, que não era porque o que eu falava, era a presença de Deus, que faz a diferença sobre a nossa vida. O que tem de bom aqui, não é o que nós temos de LED, de luzes. Sem a presença de Deus, esse lugar não é nada, se Deus não for conosco. Se a presença de Deus não for manifesta, nós podemos até falar com eloquência, nós podemos citar a palavra com bonita da letra, mas a letra mata. Mas é o Espírito de Deus que vivifica a nossa vida. E nós precisamos, ao mesmo tempo que estamos aqui, estar clamando para que a presença de Deus não falte sobre nós. Não adianta, nós temos lugares lindos, lugares maravilhosos, aos olhos humanos, onde nós ficamos olhando a arquitetura e falta a essência, que é a presença de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, você estava louvando aqui agora há pouco, se alegrando. Você não vai se alegrar agora. A presença de Deus vai ser manifesta sobre a tua vida. Por isso que quando a gente se alegra e a gente entende isso, nós vamos hoje a cada dia matando isso. A religião nos ensina que para você ter algo de Deus, você tem que partir de você primeiro. Mas a presença de Deus diz que Ele tem que estar ali porque você o ama. Então tudo isso é de suma importância para cada um de nós. Por isso que a unção de Deus traz a presença dEle. Mas onde as pessoas estão, mas a presença tem que estar ali, justamente na dimensão que vai atrair esse Deus a cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. A unção traz a presença de Deus, mas isso Ele não pode transmitir por causa da transformação de vidas, que só a presença de Deus muda cada um de nós. Por isso Deus foi claro em Gênesis 17, Ele fala com Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Mas quando Ele coloca isso para Abraão, qual é que Ele coloca primeiro? Anda na minha, não é só na minha unção, porque tem muita gente que quer andar na unção, mas não vive a presença de Deus sobre a sua vida. Então, para que eu ande na presença de Deus, é na presença dEle que eu vou ser perfeito a cada dia. É a forma que eu ando e com quem eu ando que vai fazer toda a diferença dEle na minha vida. E isso é que é o problema, pois a religião te ensinou que para ser perfeito, você atrai Deus. Mas aí Deus vem e diz: venho porque você é imperfeito, e não porque você é perfeito. Hoje nós estamos nesse culto. O que vai atrair Deus aqui não é a minha perfeição, não é o que eu digo se eu sou perfeito ou não, é a minha santidade em Deus, de adorá-lo e atraí-lo, porque mesmo eu sendo imperfeito, Ele vai vir, porque Ele é todo poderoso. Ele é Senhor da nossa vida. O que a presença traz justamente consigo, ela traz a introdução de Deus. Por isso mesmo difícil, as pessoas não entendem como tudo isso acontece. A Bíblia diz que Filipe, um dos primeiros discípulos de Jesus, a ter a palavra com ele, vira e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. João 14, verso 8. E Jesus lhe responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Tem gente que vive com o Pai constantemente, o Pai anda com ele, mas ele não consegue entender que a presença do Pai está na vida dele. Tem gente que está na igreja, mas não conseguiu entender o que ainda é essa presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender, é tão simples.
Quando eu rejeito a minha vontade. Eu estava ouvindo um pregador esta semana e ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: olha, você não precisa, o diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo só quer que você faça a sua vontade. Porque se você fizer a sua vontade, ele vai cumprir o propósito dele. Porque nós somos vaidosos, orgulhosos, soberbos, nós somos cheios de orgulhos, nós somos cheios de vontades humanas. E aí ele estava dizendo: você não precisa fazer a vontade do inimigo. O inimigo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Que você olhe para você e diga: eu sou superior, eu sou capaz, eu posso, eu vou, eu consigo. Que você não dependa de Deus. Pastor, me prove isso. Lembra que quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que ele estava ali há 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve fome. Mas quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. E quando ele sai do deserto, que ele sai ali, o diabo aparece para ele. E o diabo quer mostrar para Jesus fazer a vontade dele. Se tu és o Filho de Deus, faz a sua vontade. Transforme as pedras em pães. Jesus vira e diz o quê? Em verdade, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Eu não estou aqui para cumprir o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho. Eu posso estar com fome, mas eu tenho um que me alimenta. Eu tenho um que me sustenta, eu tenho um que me guarda, eu tenho um que me protege. A presença de Deus estava em Jesus. Assim também, quem via Jesus, via o Pai. Quem via o Filho, via também o Pai. E nos ensinos nós podemos verificar isso, que Deus e Jesus e o Espírito Santo é uma pessoa só. Por isso nós precisamos aprender quem é esse Deus a quem nós servimos. Esse aí é algo tão importante que Jesus vem e questiona os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? O povo olha e diz: Senhor, um diz que tu és os profetas, o outro diz que tu és João Batista, o outro diz que tu és isso, tu és aquilo. Jesus vira para os discípulos e diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Irmão, se alguém chegar para você e perguntar para você: quem é Jesus para você? Você vai dizer o quê? Qual é a sua resposta? Porque tem hora que nós usamos uma linguagem cristã, evangeliquez, que muitas vezes nem o próprio povo lá fora entende a quem nós servimos. E aí, varão? E aí, vaso? Jesus é tocha, Jesus é fogo. Mas muitas vezes no nosso comportamento, nós não demonstramos quem é o Jesus que ama as pessoas, que perdoa as pessoas e que está pronto para mudar a vida das pessoas. O nosso caráter, quanto mais santo, mais verdadeiro, mais correto, mais ele vai ficar parecido com o caráter de Jesus. Eu preciso entender, pois bem, o que a presença de Deus produz na nossa vida. Você sabe que a presença de Deus produz na vida de um cristão? O que é a presença de Deus? Para quem atrai a presença de Deus? Quem quer andar com Deus? O que essa presença de Deus vai atrair para a sua vida? Você está disposto? Porque hoje é fácil carregar uma Bíblia, dizer que é um crente. Mas muita gente que diz que é crente, você vê Jesus, está muito longe deles. Hoje está fácil até envergonhar o Evangelho, de tantas situações adversas que nós temos vivenciado. E eu preciso entender que a minha postura tem que ser uma postura diferente. Se eu ando com Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em mim. As pessoas precisam ver Cristo na minha vida. A presença de Jesus tem que estar presente em mim. Eu não posso dizer que eu sou um servo de Deus, um homem de Deus, se eu ando de uma forma diferente. Hoje de manhã eu estava falando, tem muita gente que não nos escuta, porque a nossa conduta não condiz com aquilo que eu falo. Guarde isso. Você quer ser escutado, você quer que as pessoas ouçam o seu conselho, mas muitas vezes os seus conselhos não condizem com aquilo que você vive. E se você não tem uma conduta diante daquilo que você vive, ninguém vai te escutar. A gente só pode escutar quem dá exemplo através das suas atitudes. As atitudes falam muito mais do que as palavras. As atitudes pregam muito mais do que as palavras. É no entanto que eu vou provar para você.
Quantas vezes nós chegamos num lugar, chegamos numa roda, aonde estamos conhecendo alguém, chegamos numa igreja, chegamos num lugar, numa loja, e ao você chegar, pela sua conduta, alguém olha e diz: você é um evangélico? Você é um crente? Mas talvez quantos já chegam dizendo: sou crente, sou evangélico, e quando sai, dá um mau testemunho. A pessoa olha e diz: desse tipo de crente eu não quero ser. Por quê? Porque a presença de Deus, ela muda a nossa vida. Eu nunca vi alguém encontrar com Jesus e a sua vida não mudar. Eu nunca vi uma cidade por onde Jesus passou e que essa cidade não foi mudada. Por quê, pastor? Porque aonde Jesus chega, vai ter milagre. Onde Jesus chega, vai ter algo diferente. Então a presença de Jesus é muito melhor do que qualquer unção. Pastor, a unção é importante, mas não é só a unção, é também a presença de Jesus que vai mudar a nossa vida. Porque a unção, eu posso atraí-la, mas a presença de Jesus, eu tenho que viver com ela todos os dias, dando testemunho de vida. E o que essa presença de Jesus vai gerar na nossa vida? Ela produz um movimento, amor pelo perdido e produtividade em direção na sua vida. Primeira coisa, se você tem a presença de Deus, vai produzir em você um movimento para a sua vida. Tem gente que é parada, não se move, é acomodada, pois a presença de Deus cria movimento. Você pode verificar que até o judeu, que ainda não acredita que Jesus veio ainda, para eles Jesus ainda, o Messias ainda não veio, mas quando eles chegam lá no Muro das Lamentações, e eles vão fazer as suas orações, como é que eles oram? Eles oram e ficam assim parados? Eles ficam como? Se movimentando. Sabe por que isso? Porque aonde a presença de Deus chega, não vai deixar ninguém parado. Aonde a presença de Deus chega, vai ter movimento na tua vida. E eu já quero liberar a primeira palavra para você aqui hoje. Ei, se a presença de Deus é a tua essência, a tua vida vai ser movimentada. Não estranhe se a partir de hoje o Senhor vai começar a movimentar a tua vida de uma forma diferente. Tem coisas na tua vida que você olha e diz assim: pastor, bem que eu não queria. Não é você não querer, é você viver o que Deus tem para você. E para você viver o que Deus tem para você, Ele vai te movimentar, Ele vai fazer algo sobre a tua vida, para que você entenda que o nome dele vai ser glorificado. O apóstolo Pedro, por exemplo, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não parou mais de anunciar o Evangelho. Ele era durão, ele era ali turrão, ele era alguém bravo, mas depois ele começou a pregar o Evangelho. Veja que lá no Velho Testamento, quando Moisés estava descendo do monte, aqueles homens morreram. Quantos homens desceram lá por causa das tábuas da lei? Quantos homens? 3.000, diga comigo. Quando Pedro começou a pregar, quantos homens se converteram? 3.000. Por quê, pastor? Porque quando Jesus ressuscita, ele entra no lugar onde os discípulos estavam, e ele vai e devolve o que os discípulos precisavam. Ele vai e sopra e diz: recebeis sobre vós o Espírito Santo. O que ele devolve para os discípulos? A presença do Senhor. O que eu não posso andar e não posso viver é sem a presença de Deus. Porque por mais que eu me movimente, sem a presença de Deus eu não sou ninguém. E eu quero declarar: o Espírito Santo do Senhor vai tomar conta da tua vida. O Espírito Santo do Senhor vai tomar conta de você. Não vai ser mais você quem vai falar, mas vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você. Você vai se movimentar pelo Espírito, você vai andar pelo Espírito, você vai falar pelo Espírito, e as pessoas vão ver que o Senhor é sobre a sua vida. O que eu preciso entender? Eu não posso andar sem direção. Queridos, uma segunda coisa, um segundo efeito da presença de Deus é dar ao seu coração amor pelos perdidos. O Senhor nos ensina a amar as pessoas que estão perdidas. Nós deixamos de ser interesseiros, nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de ser aquela pessoa que pensamos só em nós. Quando nós amamos de verdade e temos a presença de Jesus, uma das primeiras coisas que vai entrar na sua vida é o desejo por ajudar pessoas. E eu declaro, querido, esse desejo vai ser latente dentro de você. Ainda que as pessoas digam para você: você é um bobo, você ajuda as pessoas e as pessoas não valorizam. Mas não é o que elas fazem, é o que você faz.
A diferença não é o que elas estão fazendo com você, a diferença é o que você faz por elas. Elas não podem dar valor, mas se a essência de Deus está na sua vida, você vai carregar o amor de Deus dentro de você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Todos nós temos familiares, amigos, pessoas que nós amamos, mas ainda assim não recebemos a salvação, porque muitas vezes é através de Jesus que a história nossa muda. Como vimos na reunião, né, que justamente acontece ali no dia de Pentecostes, quando Jesus ressuscita, ele diz: todos podem ir, ficai lá em Jerusalém, e vocês até do alto ser revestidos do poder. A Bíblia vai dizer que era aproximadamente 500, mas só chegaram lá aproximadamente 120. Tem muita gente que não sabe ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente que o coração dele está no interesse, porque ele não viu e nem o Senhor foi com eles. Ele entendeu que parece que a presença de Deus não estava sobre eles. Você precisa entender, quem quer presença tem que buscar. Entenda algo, aonde está o petróleo? Debaixo da terra. Aonde está o ouro? Debaixo da terra. Aonde está o diamante? Debaixo da terra. E se você quer achá-lo, você acha na superfície, pegando uma enxada? Aonde estão os maiores tesouros que Deus depositou no homem? Dentro de você. E se você não descobrir e não escavar o que Deus tem dentro de você, você jamais vai entender o que o Senhor tem dentro da sua vida. Tem pessoas que estão olhando para você e não entendem ainda o que Deus irá fazer contigo. Mas quem tem que abrir o teu coração e buscar em Deus o que Ele precisa fazer é você. Porque na sua meta de descer diante do Senhor, o nome dEle vai ser glorificado. Você precisa entender que dá o seu coração, o amor pelos perdidos. Irmãos, quem ganha almas, a Bíblia diz, vai dizer sábio. Eu te pergunto, você já ganhou almas esse ano? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já colocou a meta para ganhar esse ano? Quantos amigos você já colocou no seu alvo de oração? Não, pastor, eu estou preocupado com a minha casa desse ano. Pastor, eu estou preocupado com o carro que eu vou comprar. Amém, irmãos? Isso é bênção. Mas Deus tem algo muito maior para a tua vida. Chamou você para dar fruto. Ide e dei fruto. E que ainda o seu fruto, o quê? Permaneça. Porque o amor que Ele colocou é pelos perdidos. E eu quero declarar, o Senhor vai colocar uma chama no teu coração. Chama pelas vidas. Chama pelas almas. Chama pelos perdidos. Eu pergunto você está chorando pelo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Ou você está vendo como mais uma matéria? Como é que está o seu coração pela vida daquelas pessoas? Hoje a minha esposa estava vendo algo, quando eu estava preparando a mensagem, e eu só vi a cena assim, o rapaz salvando uma família, e a menininha virou e disse: pega essa boneca, a boneca está aí na água. E o rapaz disse que quando foi estender a mão, não era uma boneca, era o corpo de uma criança. Eles estão fazendo uma estimativa. Parece que 72 pessoas morreram. Não sei quantas estão desaparecidas. Mas o estrago nós só vamos ver quando a água baixar. E eu pergunto você tem orado por aquele estado? Você já se levantou, já falou com seus filhos, já falou com a sua casa que você precisa levantar uma torre de oração? Pastor, mas eu não tenho ninguém lá. Tem seus irmãos. São meus irmãos que estão sofrendo e que precisam da presença de Deus. Se a minha mão não pode ir, a minha voz vai chegar lá. E eu quero declarar que aquelas águas vão abaixar. Eu quero declarar, meu irmão, que vai haver salvação sobre o Rio Grande do Sul. Eu quero declarar que o Rio Grande do Sul vai conhecer quem é o Senhor de verdade. Eu quero declarar que o Rio Grande do Sul vai viver um avivamento, porque no meio das crises é onde nós declaramos que Deus levantará profetas no meio desta nação. O Brasil está passando por esse caos, mas deixa eu lhe falar, não é para que eu entristeça, não é para que eu olhe para as dificuldades, é para que eu entenda que o Senhor está tendo um chamamento com o Brasil, e o Brasil vai viver um período de avivamento muito grande. E eu quero declarar
o Senhor está contando comigo e com você, para que a gente se ponha na posição e atraia a presença dEle para esse lugar. O que eu quero é a presença dEle na minha casa, a presença dEle no meu trabalho, a presença dEle na rua, a presença dEle aonde eu for, a presença de Deus. Eu não vivo sem a presença de Deus. O que eu preciso é da presença de Deus. Eu preciso, cadê aqueles apaixonados pelas vidas? Nós estamos preocupados e as pessoas morrendo. As pessoas estão morrendo na droga, e as pessoas estão morrendo nas situações adversas da vida, estão morrendo do nosso lado, e a gente está assim como nada tivesse acontecendo. Desperta, ó igreja. O Senhor está nos atraindo para o momento de vivermos algo sobrenatural. Mas para vivermos isso, nós precisamos entender quem é Ele. Porque eu não vou fazer com a minha força, não vou fazer com o meu braço, mas eu vou fazer com a mão do Senhor. É a mão do Senhor que vai ser estendida. Terceira coisa que a presença de Deus traz para nós, traz produtividade, prosperidade e alegria para a sua vida. Esse é um outro indício da presença de Deus. A produtividade, a prosperidade de uma pessoa, de uma cidade e até mesmo de uma nação. No livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 18 ao 29, nós lemos que uma coisa tremenda, como foi resultado da presença de Deus no meio do povo de Israel. Veja, por exemplo, o que está escrito lá no verso 18, vai dizer assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais verei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para o longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, e a vanguarda para o mar do oriente, e a retaguarda para o ocidente. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará, e ele tem feito coisas grandiosas. Meu querido, Deus tem feito coisas grandiosas. E se você for lendo até o verso 29, você vai verificar o quanto que Deus fala com o profeta Joel. E no verso 28 vai dizer: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Sabe qual é a promessa? Quando você vive na presença dele, a promessa é de você viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre você, não é questão só de prosperidade, é questão de viver alinhado com a vontade de Deus. Eu quero declarar sobre mim e sobre você, que o Senhor hoje está nos trazendo para um alinhamento, diante daquilo que o Senhor tem para fazer conosco, com a minha vida e com a sua vida. Eu não sei por quanto tempo você ficou paralisado na tua caminhada, mas eu declaro hoje que o alinhamento do calendário de Deus com o seu calendário, vai haver um alinhamento hoje, para o nome do Senhor ser glorificado, e Deus te trazer para o centro da vontade dele. Talvez você olhou para as situações, para as guerras, para as adversidades, e você falou: pastor, muitas coisas me paralisaram, mas eu quero lhe dizer, Deus está alinhando hoje esse tempo, para que o nome dele seja bendito sobre a nossa vida. Por quê, pastor? O que eu preciso? Somente da presença dele. Talvez se nós mudássemos a nossa oração, talvez se nós mudássemos a nossa forma de clamar, muitas coisas iriam ser diferentes na nossa vida. Nós estamos querendo pedir para a prosperidade, nós queremos pedir para a saúde, e por que não pedir a sua presença? Se a presença dele traz tudo, por que não pedir diferente, dizer: Senhor, o que me basta é a tua presença, o que eu quero é a tua presença. Senhor, eu vou parar de ficar fazendo somente os meus pedidos individuais, e eu quero declarar: Pai, me traz a sua presença. Eu quero viver a tua presença, eu quero andar na tua presença, eu quero comer na tua presença, eu quero sorrir na tua presença, eu quero, Pai, dormir na tua presença.
Eu quero acordar na tua presença. Já imaginou se você amanhã pudesse falar assim: amanhã eu não vou trabalhar? Já imaginou o Nilton ali que tem sua loja falasse assim: meu bem, né, Cláudia, amanhã nós não vamos abrir a loja, fecha a loja. Amanhã nós vamos fazer um dia de adoração naquele lugar. Amanhã nós vamos fechar a loja. E o que eu vou fazer naquele lugar? Eu não estou preocupado com os clientes que vão chegar. Eu estou preocupado com a presença de Deus que tem que estar ali naquela loja. Eu vou fazer daquele lugar um lugar onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Já imaginou se você amanhã falar: meus filhos, nós vamos parar tudo aqui hoje. Nós podemos até fazer um lanche, mas nosso lanche hoje vai ser diferente. Tem um convidado principal. Puxa a mesa, puxa a cadeira da sua mesa principal, daquele canto, e diga: Jesus, hoje o seu convidado. Eu não vou chamar meu irmão A, meu irmão B. Hoje o convidado para estar presente aqui na minha mesa se chama o Senhor. Eu quero dizer: Senhor, Tu és presente na minha vida. Senhor, entra no meu carro hoje. Eu estou indo para o meu trabalho, mas a Tua presença não pode faltar aqui. A Sua presença não pode faltar comigo. Senhor, sede comigo. Senhor, sê nas minhas resoluções, sê nos meus ideais, sê nos meus pensamentos. Queridos, eu fico vendo Obed-Edom. A Bíblia vai dizer que aquele homem morava num caminho de uma cidade para outra. E aquele homem não tinha nada. Tudo na terra dele era infrutífero. Mas teve um dia que Davi sofre uma decepção. E a Bíblia diz que Davi estava carregando, foi buscar a presença de Deus como fez os filisteus. Foi colocar a presença de Deus num carro de boi. Porque ele teve pressa para trazer a presença de Deus. E a Bíblia diz que o carro de boi tropeça. A arca balança. E Uzá vai colocar as mãos. Quando vai colocar a mão, o que acontece com Uzá? Morre. O problema é que tem gente que ainda não conhece essa presença. E tem morrido porque tem pressa de colocar a mão naquilo que Deus ainda não deu ordem. E nós precisamos entender que presença de Deus não se carrega em carro de boi. Presença de Deus se carrega em posicionamento, em ouvir a voz de Deus. O Senhor vira para Davi e diz: não é dessa forma. Davi naquele momento se revolta, como eu e você. O que tem de crente revoltado, o que tem de irmãos muitas vezes angustiado, porque até queria fazer a coisa de uma forma certa, mas trouxe de maneira errada. Davi olha ali e pega e manda colocar na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que a casa de Obed-Edom, ele recebe aquela arca. Quem é que estava mandando? O rei, irmão, não era qualquer um. O rei manda colocar na presença de Deus. Mas a postura de Obed-Edom faz toda a diferença com aquela arca. Havia ficado aquela arca na casa de Abinadab quantos anos? Alguém sabe? Diga comigo: 20 anos. Quanto tempo ficou lá? E o que aconteceu na casa de Abinadab? Diga comigo: nada. Porque quem não conhece a presença de Deus não vai viver nada. Quem não reconhece a presença de Deus nunca vai sair do normal. Sempre vai viver sempre as mesmas coisas. Porque tem gente que a presença de Deus está com ele, anda com ele, está na casa dele, mas ele não reconhece essa presença. Mas a Bíblia vai dizer que com a presença de Deus, quando chega na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, ele e toda a sua casa foram abençoados. Houve prosperidade, houve mudança naquele lar. Durante quanto tempo? 3 meses. Eu não sei há quanto tempo você tem a presença de Deus, mas que vai ter mudança, vai ter. Se você entender que você não é Abinadab, você é Obed-Edom, você é alguém que atrai a presença de Deus para a sua vida. A diferença, querido, é que nós deixamos a presença de Deus nos lugares onde ocultos e que nós não queremos buscar. Obed-Edom coloca na sala, Obed-Edom atrai, a presença de Deus vem, dá prosperidade, dá vida naquela casa. Mas chega um certo momento que a Bíblia vai dizer que aqueles homens chegam para Davi e dizem: Davi, sabe o que aconteceu? A arca que nós deixamos lá na casa de Obed-Edom, Obed-Edom virou notícia no palácio, irmão. Você vira notícia até para aqueles que muitas vezes te esqueceram. Aí vai dizer: olha, na casa de Obed-Edom está tendo prosperidade. Davi diz: então vamos buscar a arca. Só que agora ele foi no carro de boi. Ele foi com 4 homens, 4 varões, carregando a presença de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º passo, o que tinha que fazer? Colocar a arca no chão e adorar. Ei, você está pensando que é de qualquer forma que a presença de Deus vai vir para a nossa vida?
Muitas vezes a gente fala assim, eu quero atrair isso, eu quero a presença de Deus, e a gente quer acelerar o processo. Só que eu fico vendo aqueles 4 homens, gente, eu não sei, eu vou até pesquisar sobre isso, quantos quilômetros, se alguém puder ver aí, quantos quilômetros aquele homem andou da casa de Obed-Edom até o palácio de Davi. Agora imagine, eu não estou falando, que eles estavam dando grandes passos, a Bíblia está dizendo que eles tiveram que marchar, e davam 6 passos, parava, colocava a arca no chão e adorava. Havia adoração, caminhava mais 6 passos, no 7º, botava a arca no chão e adorava. Até chegar onde? No palácio. Pastor, quanto tempo durou? Não é o quanto tempo durou, é o tipo de intimidade que foi gerado com a presença de Deus. Quanto? 25 quilômetros. Uau! Repete para mim aí, Renan. Quantos quilômetros? 25 quilômetros. 25 quilômetros. E ele estava doido para trazer a presença de Deus. Gente, o coração de Davi era um coração de um homem abençoado. Mas escute bem, veja que quando Davi tem o desejo de pregar a presença de Deus, ele entende que nada na vida dele vai prosperar se não for com a presença. Porque ele tinha uma promessa de Deus, Deus dá a ele essa vida, aonde ele entende isso, mas ele quer botar no carro de boi. Tem que acontecer muitas vezes uma tragédia na nossa vida, para a gente entender que sem a presença de Deus nós não somos ninguém. Aí ele entende, vamos fazer a coisa certa, vamos, 6 passos, no 7º adorar. Quanto tempo, Renan? 6 meses. Tem gente que mal faz um jejum de um dia. Tem gente que mal busca Deus em oração por 5 minutos. Tem gente que quer se alimentar de Deus durante o culto de domingo. Irmão, eu não sou contra, eu sei que a nossa vida está corrida, mas eu te pergunto, que presença de Deus você vai ter se você não atrair essa presença sobre a sua vida? Nós queremos dizer que somos evangélicos, que somos cristãos, mas nós não lemos Bíblia, nós não temos intimidade com o Pai, nós não damos passos diante da presença dEle. Nós queremos dar passos, mas não queremos adorá-lo. Querido, não existe incenso, não existe sacrifício, se não tiver adoração. Deus está querendo de nós um momento maior de adoração. Deus está querendo de nós um tempo maior de qualidade. É interessante que Davi atrai tudo isso. Porque Davi chega ao reinado. E eles todos querem fazer festa, porque Davi se torna rei. Mas escute, quando Davi se torna rei, Davi diz, não tem festa, se a presença de Deus não estiver conosco. Querido, você pode ter tudo, mas se a presença de Deus não estiver conosco, não tem felicidade, não tem evangelho, não tem mudança de vida. É engraçado, que também eu estava aprendendo essa semana. Lembra que Davi pega e erra como rei? Ele vai e tem a mulher de Urias. Estão comigo? Ok? Quando Natã chega lá para falar com Davi, o que Natã vira para Davi e fala? Não fala do homem que tinha várias ovelhas? E do homem que tinha uma ovelha? E atrai ele através dessa situação. Por que, pastor, que ele usa a ovelha? Porque Davi conhecia bem de ovelha ou não? Sim ou não? Porque aonde Deus chamou ele? No pasto. Porque Davi estava com o coração de rei, mas tinha perdido o coração de pastor. E tem gente, tem nós, eu falo também, me incluo, se nós não nos preocuparmos com isso, muitas vezes Deus está nos levando a lugares altos. O nosso coração de pastor, de servo, de gente humilde foi perdido. E Deus precisa nos atrair, para que a gente entenda que eu posso estar aonde for, mas o coração de servo, nunca eu posso perder. Eu nunca posso perder o que Deus possa fazer na nossa vida, o que Deus chegar a fazer. Nós temos que entender que o que importa é a presença dEle. Só a presença dEle nos basta. Só a presença dEle é a nossa essência. Só a presença dEle é que vai mudar a nossa vida. Só a presença dEle, irmão, pode nos manter de pé. Só a presença dEle é que nos alegra.
Só a presença dele é que nos vem verdadeiramente mudar a nossa história. Irmão, seu foco define sua paixão. Se você tem uma paixão pela presença de Deus, você precisa manifestá-la. É igual um casal. Tu me amas? A mulher sempre pergunta: marido, tu me amas? Aí você fala: te amo. Mas ela quer que fale. Não adianta você falar. E quem nunca leu, tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Cada um tem um jeito, tem uma linguagem. E se você não fala, a mulher, você fala: eu amo, eu te dou as coisas, eu estou com você, eu não estou com você. Mas ela quer ouvir de você: eu te amo. Ei, Jesus também quer ouvir de você: Jesus, eu te amo. Tu és a minha essência. Tu és o meu foco. Eu sou apaixonado por ti. Ei, irmão, Deus não quer saber. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer que você diga: Jesus, tu és tudo para mim. Tu és a minha essência. Tu és a minha alegria. Tu és a minha porção. Da minha sorte, tu és o meu sustentáculo. Senhor, tudo pode passar. O que não pode passar é a tua presença. Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, nada, nada. Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu quero. Jesus, o Senhor mudou o meu caráter. Jesus, o Senhor salvou a minha vida. Ei, Jesus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu tudo, meu tudo, meu tudo, meu tudo e meu tudo. Querido, você já disse alguma vez isso para Jesus? Você acorda e fala o quê? Oh, Senhor, obrigado, mais um dia eu quero vencer, hein? Olha, Senhor, já estou de pé e sabe que eu tenho muitas coisas para resolver essa semana. Já vai na minha frente resolvendo, viu, meu empregado? Porque o Senhor sabe que tudo eu tenho para resolver. Ou você acorda já dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus Todo-Poderoso. Eu sou grato porque eu tive o fôlego de vida hoje. Quantos talvez não acordaram hoje? Quantos talvez não têm nada para comer? Quantos talvez perderam a sua casa, como lá no Rio Grande do Sul? Pai, não são as adversidades que vão me separar do Senhor. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, talvez eu estou com esse problema, com essa enfermidade, com essa situação para resolver, mas eu primeiro tudo, o meu tudo é o Senhor. Se não for a tua presença, não vale sair daqui. A tua presença é a minha essência. Senhor, eu quero continuar caminhando e te adorando, porque na sua grandeza eu quero declarar a minha humildade. Eu sou teu filho e eu reconheço que eu preciso de ti todos os dias. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Talvez alguém venha e te pergunta: mas para que tudo isso? Precisa desse exagero? Não precisa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Um crente transformado, sendo ele servo de Deus, ele não tem medo de expressar quem ele é em Cristo. Ele sempre demonstra a sua gratidão. Esta semana, eu acho que foi semana passada, que nós nos deparamos com uma advogada. Alguns viram aí na internet que isso aí rolou, que o juiz quis abafar o discurso dela, e ela estava ali falando com eloquência, e foi e colocou Jesus no meio. E ali o magistrado quis dizer: não precisa colocar Jesus. Ela disse que não precisa. Se Jesus não estivesse aqui, nós não estaríamos de pé. Se o Senhor não fosse a nossa essência, nós não estaríamos vivos. Todo mundo queria um respirador, quem tinha dinheiro e quem não tinha no tempo do Covid. E lá não tinha classe, mas foi a mão de Deus que nos guardou. Então, querido, a gente tem que aprender a expressar quem é o Senhor sobre a nossa vida.
Agora, queridos, você precisa entender, é a presença de Deus que nos capacita a mostrar quem nós somos de verdade. É a presença de Deus que capacita a você abrir a sua mente e mostrar que nós somos pecadores. Porque quando você tem Jesus e você entende que é a presença dele, querido, nós não vamos ver defeito nos outros, nós vamos começar a ver defeitos em nós. A situação da presença de Deus é tão poderosa que a gente, em vez de enxergar defeito nos outros, quando a presença de Deus está em nós, que você olha e você não consegue ver o defeito do irmão, porque você o ama. E você começa a entender que quem somos pecadores somos nós. Por isso o homem ou uma mulher que anda na presença de Deus, não anda só aí batendo boca. Ele precisa, primeiro de tudo, ter um coração arrependido, um coração humilde e entender que nós precisamos do Senhor todos os dias. E eu quero declarar sobre esse mês de maio. Esse mês de maio vai ser um mês que você vai ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero declarar que esse mês de maio vai ser um mês que a presença de Deus vai estar notória sobre a tua vida. Eu quero declarar que esse mês de maio as pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver Deus sobre a sua casa. Você vai ser alguém que vai ser atraído pela presença de Deus. Você vai andar e as pessoas vão ver Deus no seu andar. Você vai falar e as pessoas vão ver Deus no seu falar. As pessoas vão ver quem é o Senhor sobre a tua vida. Você vai fechar mais a boca. Você vai se controlar mais, você vai ser dominado por essa presença de Deus. Por quê, pastor? Porque aonde Deus está tem movimento, e Deus está movimentando. Talvez você está olhando e não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo contigo, é porque Deus está querendo renúncia de nós, desejos que vão ser mortificados sobre a nossa vida, para que a presença dele se manifeste. E eu preciso entender isso. Eu não posso continuar na mesmice. Ei, crentes de 30, de 20, de 5, de 10 anos atrás, da mesma forma. Eu não posso dizer que eu sou da mesma forma, porque aonde a presença de Deus chega, algo novo vai acontecer. Aonde a presença de Deus chega, o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, Jesus que vive no dia a dia conosco, ao deitar, ao levantar, Ele quer ver de nós uma atitude pública de adoração. Quem sabe já tem tempo lá no seu trabalho e você não fala para alguém que Jesus te ama. Talvez tem gente aí que nem sabe que você é um crente. E você precisa entender. Quem sabe essa semana você vai estar passando no meio da rua, correndo, e Deus vai colocar e fazer você parar, para você falar com alguém e socorrer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem sabe o Espírito de Deus vai te incomodar essa semana, e você vai dizer: não, hoje eu vou pedir um abono no meu trabalho, hoje eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, e eu vou ter um dia com o Senhor. Eu vou me separar para Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem sabe você vai hoje tirar essa semana um dia para você ir no monte e dizer assim: não, eu quero ir só, eu quero buscar a Deus, eu quero ter um momento à parte com o meu Deus, eu quero atrair a sua presença sobre a minha vida. O que eu quero é buscar em Deus tudo aquilo que Ele tem para fazer comigo. Quando um judeu não tinha o que comer, ele gritava: Sedaká, Sedaká, ou seja, Deus vai fazer justiça. Eu preciso que a justiça seja feita. Praticar a justiça é amar a misericórdia. O que é a misericórdia, pastor? Não é só fazer a sua vontade, é amar o próximo, é agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é. Queridos, você precisa amar, porque você precisa amar a Deus de verdade. Você não pode estar aqui por um compromisso. Você tem que estar aqui porque você é apaixonado por Ele. Você tem que estar aqui porque você entende quem é Ele sobre a sua vida. Eu não posso estar aqui porque, se eu não for no culto eu não me sinto bem. Não, irmão. Não é só porque eu não vim no culto ou porque eu estou no culto. É porque sem Deus eu não sou nada. Tem gente que está preocupado dos outros não verem. Você tem que estar preocupado é que Deus está nos vendo. Se você estiver deitado, Deus está nos vendo. Se você estiver no seu carro, Deus está te vendo. Se você estiver na rua, Deus está te vendo. O maior temor nosso é pela presença de Deus. E o que eu quero que você busque essa semana, que você declare esse mês sobre a tua vida: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero ser atraído por essa presença. Eu necessito dessa presença. O que eu quero é a sua presença. A sua presença me atrai.
a sua presença me atraiu. Fique de pé em nome de Jesus.